Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Dog. Eu vim trazer para você um documentário completo sobre o estegossauro desde a época em que ele foi descoberto e até agora em 2023. O estegossauro significa lagarto telhado, em função de suas placas nas costas que se assemelhavam a telhas de casas. O estegossauro era um dinossauro de porte médio e grande, que viveu no final do período Jurássico, de 155 a 144 milhões de anos atrás. Os estegossauros eram dinossauros herbívoros, possuíam dupla fileira de placas ósseas ou placas dorsais, que servia para regular a sua temperatura corporal, tinha função de acasalamento e também tinha função de defesa. Viveram na região centro-oeste da América do Norte. Eram quadrúpedes, possuíam uma cabeça pequena e alongada. Possuíam dentes pequenos no formato triangular. Os estegossauros tinham cerca de 9 metros de comprimento, 4 metros de altura e pesava de 2 a 4 toneladas. Possuía uma cor predominantemente verde e marrom. As suas placas dorsais possuíam vários tipos de cores. Existiam vários tons de vermelho, vários tons de amarelo e vários tons de laranja. Ele conseguia atingir aí cerca de 5 a 15 km por hora de velocidade. Na parte final da sua cauda havia 4 gigantescos espigões que serviam para sua proteção, caso o animal fosse atacado por outro dino. Ao balançar a sua cauda, esses espinhos ou espigões eram usados aí como se fosse uma clava mortal, hein? Os estegossauros teriam vivido ao lado de gigantescos dinossauros na época do Jurássico aí, que eram apatossauros, diplodocus, braquiossauros, e possuía alguns inimigos naturais ou predadores naturais, que era ceratossauro e alossauros. Ele e o alossauro foram os principais responsáveis pela extinção, que foi a extinção do ceratossauro, que era um carnívoro aí mais fraco na época do Jurássico. A primeira vez que o estegossauro foi retratado por cientistas aí, eles fizeram uma descrição completamente errada por causa do tipo de fóssil que eles haviam encontrado lá em 1877. No caso, os cientistas achavam que o estegossauro, por causa do seu fóssil totalmente destruído, tinha característica de terópode, andava sobre 2 pés e tinha aí vários espinhos, e as suas placas dorsais eram apenas na cauda. Ele vivia como se fosse aí um herbívoro terópode. Mas com o tempo, outros fósseis de estegossauro foram encontrados mais inteiros, então descobriu aí que ele realmente era um quadrúpede. O primeiro fóssil de estegossauro foi encontrado em 1877 na região centro-oeste dos Estados Unidos pelo paleontólogo norte-americano Othel Charles Marsh, num período que se chamou a Guerra dos Ossos. Se você não sabe, essa Guerra dos Ossos consistiu aí em uma briga que teve entre os principais paleontólogos da época, em que eles destruíam os fósseis dos outros. Eles conseguiam aí roubar fósseis dos outros e até atrapalhar as pesquisas científicas dos outros paleontólogos, porque começou a gerar uma onda de grandes descobertas nesse período de 1877 até 1940, 1960. Foi a época aí que mais se encontrou fósseis de dinossauros por cientistas. E como era algo muito caro, era um achado histórico muito interessante para museus, para filmes, para séries, para quadrinhos e para a cultura popular no geral. Então, esses fósseis encontrados eram extremamente caros e quistos, por a maioria dos museus do mundo, que gerou
a Guerra dos Ossos. Depois eu vou trazer um vídeo específico sobre a Guerra dos Ossos e a quantidade de fósseis que foram perdidas nessa época. O estegossauro fez sua grande estreia pública com um modelo de papel machê encomendado pelo Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos para a exposição de compra da Louisiana em 1904, que é essa imagem que você está vendo, que foi o primeiro estegossauro aí reconstruído por cientistas, tá? Mas ele era de papel. A foto que você viu anterior, que é esse esqueleto aqui, é o primeiro esqueleto montado de uma espécie de estegossauro no Museu de Peabody, nos Estados Unidos, em 1910, tá? Hoje em dia, esse primeiro fóssil do estegossauro ele tá no Museu de Terra em Ithaca, em Nova York. É onde está o primeiro registro fóssil do estegossauro aí. Quando uma espécie de dinossauro ela é muito conhecida mundialmente, ela acaba se tornando o nome de uma família. Como o estegossauro é um dos dinossauros mais conhecidos do mundo, então ele ganhou o nome da família de Estegossaurídeo. Na família dos estegossaurídeos nós temos o Kentrosaurus, o Loricatosaurus, Docentrurus, Miragaia, o próprio Stegosaurus, o Errosaurus e o Esperosaurus, certo? Esses tipos aí são subespécies de estegossaurídeos e foram encontrados espalhados no mundo todo. Atualmente foi encontrada uma nova espécie de estegossaurídeo lá na região da China, nomeado aí de Barchanosaurus primitivos, que parece uma fusão entre o estegossauro e o Kentrosaurus aí. Os estegossauros são dinossauros muito famosos na nossa cultura hoje em dia, desde os anos 90, em que surgiram os primeiros filmes de dinossauros aí em alta resolução, que é o Jurassic Park, e várias outras minisséries, seriados, e o estegossauro sempre esteve presente. Se você digitar estegossauro no Google, você vai ver que ele vai estar entre as 3 espécies de dinossauros mais conhecidas do mundo. O estegossauro sempre ficou presente na nossa cultura de várias formas diferentes. Nos documentários de History Channel, National Geographic, vários documentários da BBC, em nossa cultura temos presente sempre alguma referência e alguma homenagem aos estegossauros. Na série da família Dinossauro, o amigo do Bob, eu acredito que o nome dele é Carlão, ele é um estegossauro. Já foi confirmado pelos próprios produtores da série da família Dinossauro aí, que eles tentaram colocar um dinossauro de cada tipo famoso na época. E o estegossauro era um desses dinossauros, então ele foi eternizado na série aí como o amigo barra pesada do Bob aí, que é o estegossauro. Sempre dá pra ver aí a cauda dele, tá? Com os espinhos e os espigões aí. É muito legal. Assista que vale a pena, você vai ver a referência do estego lá. Não sei se você lembra desse dinossaurinho, mas ele é o Spora, da série aí do Em Busca do Vale Encantado. Não sei se você já assistiu, mas é uma série de mini filmes aí da Disney que retrata aí vários acontecimentos na época dos dinossauros aí, que é muito legal, muito interessante. E o Spora era um dos dinossauros mais fortes. Nessa representação que você pode ver ali, o Spora, né? Já todos eles já estão adultos, então refizeram a comunidade aí que sempre curte coisas do Em Busca do Vale Encantado, refizeram aí como seria hoje em dia, né? Aí o Spora, a Patassaura, Littlefoot, né? E a Saura aí, o Petrúcio, não sei se você lembra, mas aí são ótimas referências, né? Nostálgicas da infância de muita gente, não é verdade? No Power Ranger Dino Fury também temos a presença de um estegossauro, ele é o Zord do Ranger Preto. Não sei se você já viu, mas ele aí é um dos principais Zords da franquia
na época do Dino Fury aí. É muito legal o Zord Stego, nosso Stego, representado aí até nos Power Rangers, hein? Em um dos melhores filmes de Jurassic Park, que é o Jurassic Park 2, o Estegossauro parou de aparecer como coadjuvante e teve aí uma cena muito épica, né? Que é uma das primeiras cenas do filme em que ele ataca uma jornalista aí, né? É uma animação muito bem feita de um ataque de um Estegossauro ali, e eu acredito que realmente era muito parecido com isso na época. Antigamente existia um chocolate que se chamava chocolate surpresa. E existia também aí a figurinha do chocolate surpresa, que era o Estegossauro. Inclusive foi a única figurinha que eu tive na época antiga aí. Então o Estegossauro sempre esteve presente, né, na minha vida, em que o primeiro bonequinho que eu ganhei também de borracha e de dinossauro foi o Estegossauro, né? Não é à toa que hoje em dia ele é o meu dinossauro favorito, né? O Estegossauro sempre é muito bem representado em vários games. No The Isle, nos primeiros The Isle, o Estegossauro era extremamente forte, ele tinha umas mecânicas um pouco quebradas e muita gente chamava ele de vassourão, porque era só uma varrida e ele já matava os outros dinossauros aí com muita facilidade. No Path of Titans, o Estegossauro ele é também um dinossauro forte, porém ele está no Tier 3 e não é considerado um dino muito ameaçador. Apesar dele dar um bom dano, ele é muito papel e morre muito fácil aí. Mas no Path of Titans ele também está presente. No The Isle, o Estegossauro ele agora vai ganhar status de Apex. Ele já é um dos dinossauros mais fortes agora do Everyman e ele futuramente será um dos principais Apex do The Isle Everyman Gateway. Vai ganhar status de Apex, vai ficar muito maior, muito mais pesado e com mais dano e ataques direcionais aí mais fortes, que vai fazer com que ele consiga rivalizar com o novo Tiranossauro Rex e outros Apex que estão chegando no The Isle aí. No Ark, o Estegossauro é um dos principais dinossauros de PVP. Ele é praticamente imune a balas de turret. Ele é uma das melhores montarias para coleta de vários tipos de recursos. Estegossauro também é um dos melhores dinossauros do Ark aí. Está presente em praticamente todos os games de dinossauro que temos conhecimento. Então, meu bom, o que você achou do nosso mini documentário aí sobre o Estegossauro e todas as suas partes presentes no nosso cotidiano aí e desde os primórdios da ciência em que ele foi descoberto? Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo e se você gostaria de outros vídeos desse mesmo tipo e qual é o próximo dinossauro que você quer que eu faça um documentário desse tipo, mais aí padronizado para o meu estilo, né? Que é um documentário mais irreverente, trazendo aí até conhecimentos de cultura popular, né? Que todos nós temos com relação aos dinossauros aí. Comenta aí embaixo qual dinossauro que você quer no próximo e o dinossauro mais votado, com certeza eu vou fazer aí um compilado de tudo que eu puder descobrir sobre esse dinossauro na nossa sociedade aí atual e vou trazer pra gente todos os dados, características e tudo que eu puder fazer aí para o dinossauro ser bem representado, ele será. Muito obrigado, meu bom. Ativa seu sininho aí para você não perder as nossas lives todos os dias aqui no canal. Na parte da noite aí e na parte da tarde nós temos várias séries e gameplays, beleza? Muito obrigado. Te espero nas nossas lives aí de The Isle, Path of Titans e na nossa série de Minecraft no mundo dos dinossauros aí. Valeu demais, meu bom.